Olá, querido irmão, querida irmã da Igreja Presbiteriana da Gávea. É um enorme privilégio pensar a palavra do Senhor aqui junto com você, nessa nossa conectividade e na unidade do Espírito Santo de Deus. O nosso texto é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Nós estamos numa série de mensagens sobre o impacto da transformação. Na semana passada nós falamos sobre abruptamente transformados. Hoje nós vamos pensar sobre a ação de Deus no meio desse processo de transformação. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Eu peço por gentileza que você pegue a sua Bíblia, deixe aberta, para que nós possamos juntos caminhar na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim para todos nós. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que sejamos por Ti mesmo edificados, exortados e consolados, para que a nossa vida, ó Deus, frutifique e possamos com alegria ver a ação do Senhor sobre nós, através de nós, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está num grupo de pessoas, seja o grupo da família, seja um grupo de amigos, seja o grupo da igreja, e esse grupo de repente resolve tirar uma foto. Vamos tirar uma foto do grupo todo, e todo mundo se reúne para tirar essa foto do grupo todo, e você está ali no meio, com muita alegria, e eis que a foto é então tirada. Quem é a primeira pessoa que você vai procurar naquela foto? Você mesmo. Nós somos assim. Vamos lá, pegamos a foto e já olhamos para ver como nós saímos. Você faz isso, todos nós fazemos. E é interessante porque se você não gostar da sua foto, se você achar que a sua foto não ficou boa, você vai chamar todo mundo, vai insistir, venham, vamos nos reunir, venham aqui, vamos tirar outra foto. Mesmo que todo mundo esteja bem, você quer tirar uma nova foto. Se você gostar da foto, olhar e se ver bem ali, você não está com o olho fechado, não está com a boca aberta, não está olhando para lado nenhum, você está feliz, sorridente, a foto ficou boa, não interessa como as outras pessoas estão, você vai dizer assim, ótimo, vamos embora. Perfeita foto. A palavra do Senhor diz que nós somos assim e que Deus quer nos transformar dia após dia, não a nossa própria imagem, mas a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos todos abalados, saímos da nossa zona de conforto, eis que chega uma pandemia e estremece tudo, e nós percebemos que Deus está nesse processo e nós precisamos entender como Deus está agindo em nós no meio de tudo isso. É isso que Paulo vai falar aqui nessa segunda carta dele à igreja em Corinto. Quando o apóstolo Paulo estava terminando a sua segunda viagem, ele chega à cidade de Corinto, ali prega o evangelho, ele tem a alegria de ver uma igreja nascer na cidade de Corinto, ali na Grécia, perto da cidade de Atenas, e ele vê ali aquele povo entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele deixa, então, estabelecida a igreja de Corinto, viaja com Áquila e Priscila no final da sua segunda viagem missionária para Éfeso, deixa Áquila e Priscila em Éfeso e volta para Israel. Quando Paulo começa a terceira viagem dele, missionária, ele vai para Éfeso. E em Éfeso, Paulo fica por cerca de 3 anos ali naquela cidade, pregando o evangelho, treinando líderes, e durante essa estada em Éfeso, no começo da sua terceira viagem missionária, ele recebe notícias da igreja de Corinto, que está enfrentando uma série de conflitos. E Paulo escreve então a primeira carta aos Coríntios, que essa carta que nós temos, a primeira carta, é escrita nesse contexto. Um pouco mais tarde, o apóstolo Paulo recebe uma outra informação de que a igreja de Corinto estava enfrentando grandes conflitos. Paulo sai de Éfeso e faz uma rápida viagem até Corinto. E chegando lá, ele percebe que o ambiente não está bom. Paulo diz que essa viagem e essa visita foi feita em tristeza, capítulo 2, versículo 1 de 2 Coríntios. E ali, naquele ambiente, alguém atinge duramente o coração de Paulo, fala coisas que trazem tristeza ao coração dele. Ele diz no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 5,
Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Paulo diz que alguém fez alguma crítica a ele, alguém criou no coração do apóstolo Paulo uma tristeza enorme nessa segunda viagem que ele faz. Paulo, então, volta para Éfeso. Paulo escreve uma nova carta que é chamada a Carta Severa. Nós não temos essa carta se perdeu. Passado algum tempo, Tito vai até Paulo e diz para Paulo, que já está agora na região da Macedônia, que a igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, amavam o apóstolo Paulo e que Deus havia transformado o coração daquelas pessoas no meio daquelas turbulências todas. E Paulo fica muito feliz. Paulo escreve essa carta com o coração agora cheio de alegria. Essa carta que nós temos em mãos, em 2 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 6, você vê Paulo narrando sobre isso. Ele diz, a partir do verso 5, 2 Coríntios 7, 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Ele diz o que estava acontecendo ali na região da Macedônia, que é a região de Filipos, Tessalônica e Bereia. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Pronto. Paulo agora está feliz ao receber uma notícia de que a igreja de Corinto estava melhorando, que os irmãos estavam sendo transformados, que o povo da igreja de Corinto, que havia recebido dele uma carta tão severa, agora dizia que o amava e estava prestando mais atenção na doutrina. Paulo, então, com o coração cheio de alegria, escreve essa carta, a segunda carta que nós temos aqui na nossa mão, uma carta muito autobiográfica, uma carta em que o apóstolo Paulo abre o seu coração. Provavelmente no ano 55 depois de Cristo é quando Paulo escreve essa carta, e depois de escrever 2 Coríntios, um pouco mais à frente, Paulo vai lá e fica lá por 3 meses. Isso está relatado em Atos capítulo 20. Paulo, então, experimenta, ao escrever essa carta, na sua própria vida e na vida daqueles irmãos, a ação graciosa de Deus, através do Espírito Santo, transformando a vida das pessoas no meio das dificuldades. E ele vai nos ensinar a perceber a ação de Deus, quando Deus toca os nossos corações e age em nós no meio das alegrias, das tristezas, das frustrações e das realizações. Deus sempre nos conduz no meio da transformação. E é sobre isso que nós vamos pensar, que é no meio da transformação que nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo de Deus está entre nós, e está em nós, e está atuando, transformando as nossas vidas. Olha o verso 17. Entendido esse contexto, Paulo então escreve para aqueles irmãos: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo começa a falar sobre o processo de santificação. Paulo vai mostrar para nós que Deus nos transforma dia após dia. Se o ato da conversão é um ato único, somos convertidos por Deus, que existe um momento em que a obra regeneradora do Espírito Santo toca o nosso coração, e nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Deus que morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia e um dia voltará. Se esse momento acontece em nós, e é o momento da conversão, também existe o momento da santificação. Só que se conversão é um ato único, santificação é um processo. E Paulo vai dizer que o processo da santificação em nós se dá em meio à transformação. E ele diz que o Espírito do Senhor vem para nos dar essa liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E perceba que a transformação é obra do Espírito Santo. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, diz Paulo lá em Éfeso capítulo 2. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é porque você guarda a lei. Não é porque você é uma pessoa boa. Mas é porque Deus atingiu a sua vida com a graça transformadora dele. E ele diz que ele tem propósito nessa transformação, que essa transformação é um processo e que o Espírito do Senhor vai trabalhar em nós. Ele nos retira do jugo do pecado, da escravidão de quem está preso a regras que tentam cumprir essas regras para serem justificados. O nosso Senhor nos dá essa nova aliança.
Em Jeremias, no capítulo 31, verso 33, a palavra do Senhor diz assim, Jeremias: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus está fazendo isso, Deus nos chamou para essa aliança, Deus nos chamou para essa transformação, e o Espírito Santo está em nós, agindo em nós, e Paulo diz, percebam isso, em Romanos, no capítulo 7, o verso 4 ao verso 6, a palavra do Senhor diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Cristo já pagou o preço quando ele morreu por nós. A lei foi satisfeita quando Cristo morreu por nós naquela cruz. Para pertencerdes o outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que, finalidade da morte de Cristo, frutifiquemos para Deus. No momento em que somos reconciliados com Deus pela morte de Cristo naquela cruz, que derramou o sangue para perdoar os nossos pecados, nós somos reconciliados com Deus e começamos a frutificar para Deus. Versículo 5 de Romanos 7, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. O objetivo da lei era mostrar que nós éramos transgressores dessa lei. A lei não salva, ela simplesmente mostra para nós que nós somos transgressores desta lei. Agora, olha que coisa linda, verso 6 de Romanos 7, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Fomos libertados da lei porque Cristo é o fim da lei. Toda lei que aponta para a nossa condenação agora está satisfeita na morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Estamos libertos desse tipo de condenação pela obra maravilhosa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus toca em nosso coração e mostra para nós, por sua imensa graça, que nós fomos perdoados pelo Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A escravidão do pecado conduz à morte. E aí, Paulo vai mostrar para nós, aqui em 2 Coríntios, que o Espírito Santo chegou em nós, nos deu essa liberdade de não vivermos mais sob o jugo da lei, estamos libertos em Cristo Jesus, e Ele nos incentiva, pela ação do Espírito Santo, a nos despojar desse velho homem. Nós vivemos agora uma nova vida, é um novo nascimento, uma nova história em Cristo Jesus. Estamos sendo transformados dia após dia por esse Deus maravilhoso. E aí, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vai dizer: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Vocês estão vivendo um novo momento, uma nova história, um novo nascimento. Joga esses trapos velhos de imundície, dessa roupa carregada de pecado, fora, e se revista desse novo homem para a glória do nosso Deus. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos no meio dessa transformação toda é que o Espírito Santo de Deus nos chamou para transformar a nossa vida pela graça dele. A segunda coisa interessante é que no meio da transformação nós devemos perceber que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus para a glória dele. Tá bom, Senhor, eu estou sendo transformado, o Teu Santo Espírito me chamou para essa nova obra, essa obra de transformação, é um processo de santificação, é algo diário, dia após dia, eu estou sendo transformado o tempo todo pelo Senhor, mas eu estou sendo transformado em quê? Ou melhor, em quem? O texto vai dizer, você está sendo transformado à imagem de Jesus Cristo, por isso que nós somos cristãos. Obviamente nós jamais seremos deuses, nós jamais seremos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas Ele é a referência para nós. Versículo 18 diz, e nós podemos perceber isso claramente, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, contemplando como por espelho. Em Tiago 1, 23 a 25 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E essa palavra de Tiago nos lembra a palavra de Jesus, que nós devemos não apenas ouvir a palavra do Senhor, mas praticar a palavra do Senhor. O texto vai dizer aqui que se alguém ouve a palavra e essa palavra não o transforma, ele é como uma pessoa que olha a sua própria imagem no espelho e logo se esquece. Mas quando alguém ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor, pela graça de Deus, percebe a ação do Senhor e vive nessa ação do Senhor sobre ele, ele é operoso praticante, ele se torna uma pessoa bem-aventurada em tudo que realizar, porque ao olhar agora o espelho, ele não vê a sua própria imagem, mas vê a imagem de Cristo. Ele percebe Cristo ali e ele diz: esse é o modelo para a minha vida. O modelo para a minha vida não sou eu mesmo. O modelo para a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero ser como Ele. Eu quero ser imitador dEle. Que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 8, o verso 29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto vai dizer de maneira clara que o Senhor nos chamou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o Senhor nos chamou para vivermos esse relacionamento maravilhoso. Mas, Senhor, como é que nós somos transformados? Como é que nós podemos perceber essa imagem de Cristo em nós? Romanos capítulo 12, versículo 2, fala sobre essa transformação e usa esta mesma palavra grega que é usada aqui, quando a palavra do Senhor diz que nós somos, no versículo 18, transformados de glória em glória na sua própria imagem. Senhor, como é que isso se processa? Como é que nós podemos perceber isso na nossa vida? Em Romanos capítulo 12, o verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos. É a mesma palavra grega usada em 2 Coríntios 3,18. A mesma palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação, ela é interna. Deus, quando Ele age em nós somos transformados na nossa maneira de pensar. Nós somos transformados de maneira completa naquilo que nós falamos, naquilo que nós sentimos e como nós agimos. Deus começa um processo em nós que ele é um processo completo, ou seja, não existe uma área da nossa vida que não é atingida pela ação do Espírito Santo nesse processo de transformação. Em Mateus capítulo 17, versículo 2, esta palavra também aparece. Transformação. A mesma palavra grega é usada. Versículo 2 diz que o Senhor Jesus foi transfigurado, a palavra transformado, diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Perceba que esta palavra agora é usada para uma transformação no sentido exterior. Se em Romanos capítulo 12, a palavra diz que Deus está nos chamando para uma transformação interior naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos e, obviamente, no momento em que nós expressamos, falamos, aqui o texto está dizendo que nós também vamos ser transformados exteriormente. Deus começa a mudar a nossa face. Nossa face se torna uma face mais leve, mais sorridente, mais tranquila. Deus começa a mudar tudo em nós. Interiormente e exteriormente. Não fica uma área da nossa história, da nossa vida, da nossa existência, onde Deus não esteja agindo de maneira maravilhosa para nos transformar no meio dos momentos difíceis. Então, no meio dessa transformação social, econômica, política que nós estamos vivendo, precisamos perceber também a ação do Espírito Santo dele nos transformando a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de perceber as coisas e de testemunhar o Evangelho, aguardando o momento da suprema transformação nossa, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, quando a palavra do Senhor diz: eis
que vos digo um mistério, 1 Coríntios 15, 51. Nem todos nós dormiremos, que é o sentido da palavra morrer, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, a palavra do Senhor também aponta para uma outra perspectiva, uma transformação mais completa, tanto é que a palavra grega usada para transformação aqui é diferente daquela outra, porque essa transformação aqui, ela é uma substituição completa, é algo realmente novo e maravilhoso que Deus vai fazer em nós. Nós somos transformados, diz o versículo 18, de glória em glória. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: Paulo usa aqui similitude da imagem no espelho para formar 3 pontos. Primeiro, que nós não precisamos temer a obscuridade quando nos aproximamos do Evangelho, porque nele Deus se nos revela de rosto desvendado. Ou seja, a transformação de Deus em nós, nesse processo contínuo de santificação, faz com que nós possamos perceber, como se o nosso rosto tivesse desvendado, a presença maravilhosa do Senhor. Nós olhamos e vemos Deus em nós, na nossa vida, na nossa história, de tal maneira que as pessoas ao nosso redor não percebem com a mesma profundidade que nós a ação de Deus sobre nós. Segunda coisa que Calvino diz é que o Evangelho não seria morte nem contemplação infrutífera, porque através dele nós somos transformados na imagem de Deus. Terceiro, tampouco essas coisas acontecem todas de uma vez, mas que, por meio da imagem de um progresso contínuo, crescemos no conhecimento de Deus e na conformidade da imagem do seu Filho. Este é o significado de glória em glória, ou seja, nós vamos percebendo que Deus age em nós e nós vamos passo a passo, vendo Cristo tomando conta da nossa mente, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, e nós começamos a repetir aquilo que Jesus falava, a sentir aquilo que Cristo deseja que nós tenhamos no nosso coração, pulsando como um sentimento vivo, puro e perfeito para a glória de Deus em relação a todas as coisas. O versículo 18 diz, então, na sua própria imagem nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Um comentarista chamado Gstemacher diz que Paulo está introduzindo aqui uma comparação no sentido de assim como e assim também com relação àquilo que aconteceu com Moisés. Assim como Moisés refletiu a glória de Deus e foi transfigurado, assim também nós somos transformados na imagem do Senhor, de glória em glória, pela operação do Espírito. Deus começa a agir na nossa vida de tal maneira que nós olhamos para essa ação de Deus e percebemos que como Moisés se voltou para Deus, diz o Gstemacher, assim nós também nos voltamos para o Senhor e derivamos dele nossa glória mediante a operação do Espírito Santo em nós. Toda transformação é a operação do Espírito Santo por meio dele, para as nossas vidas, sobre todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida. Daí, percebemos então que no meio desse momento tão atribulado, de tantas transformações, Deus está nos transformando pela ação do Espírito Santo para vivermos conforme a imagem do seu Filho. Warren Wiersbe diz o seguinte, verdadeiramente, um comentarista bíblico, pastor, que sempre tem uma palavra bastante interessante ao analisar a teologia do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, verdadeiramente nossa posição em Cristo é gloriosa. O mistério da graça é muito superior ao judaísmo ou qualquer outra religião, mesmo que o cristão do Novo Testamento não tenha nenhuma das cerimônias ou adornos visíveis que pertenciam à lei. O nosso é um ministério glorioso e a sua glória nunca desaparecerá. Sabe por quê? Porque Deus é quem está nos transformando. Não existe rito religioso, não existe cumprimento de lei, não existe nada que você possa buscar fazer que se compare com aquilo que o Espírito Santo já começou a fazer em nós e está fazendo dia após dia nesse processo de transformação. Portanto, nesse processo de transformação e santificação para a glória do Senhor, Deus age sobre nós e nós precisamos perceber a maravilhosa ação dele. Daí a pergunta que não quer calar. Tá bom, mas o que é que eu aprendo aqui em casa? Eis que de repente tudo muda.
E a nossa agenda é mexida de tal forma que nós saímos da zona de conforto. E somos chamados para olhar essa foto que vai ser publicada de qualquer jeito, quer você goste dela, quer não. E nós percebemos o nosso coração, naquele momento em que olhamos a imagem, sendo transformado dia após dia pela graça de Deus. Porque o que interessa na verdade não é o que eu penso sobre mim mesmo, mas o que Cristo pensa sobre mim. O que interessa na verdade é como as pessoas estão vendo Cristo em minha vida, no meu falar, no meu sentir, como Cristo tem sido glorificado, quais os frutos que eu tenho produzido. Daí as 3 perguntas que eu iniciei essa palavra, agora nós temos aqui a orientação da resposta. Primeira, como é que isso acontece? Como é que nós somos transformados no meio de todo esse momento que nós estamos vivendo? No meio da transformação, nós somos transformados pela ação graciosa do Espírito Santo dele. Segunda coisa, como podemos perceber esse processo acontecendo em nossa vida? A resposta é simples. Como disse Romanos capítulo 12, observe Deus transformando o seu coração, Deus transformando o seu sentir e o seu pensar. Mas também perceba que as outras pessoas ao seu redor estão vendo essa transformação externa, o fato de que o seu testemunho, o seu agir manifestam cada vez mais os valores e a visão de Cristo Jesus. Terceira e última resposta, qual é a finalidade de tudo isso, dessa grande transformação? A glória de Deus. Que Deus seja glorificado quando as pessoas observarem o nosso testemunho, quando nós mesmos olharmos para o nosso coração e dissermos para nós mesmos, não interessa mais a imagem que os outros estão vendo, interessa a imagem que Deus está vendo em mim. E descansarmos com muita alegria na graça, no poder e na ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós estamos, sim, sendo transformados no meio de tudo isso, mas essa transformação é maravilhosa, essa transformação é graciosa. Perceba isso, louve a Deus por isso. Se você não tem percebido essa transformação, ore, peça, Deus tenha misericórdia de mim, desvenda os meus olhos para essa ação maravilhosa do Senhor. Oh Deus, que eu possa contemplar o Senhor agindo na minha vida. Se você tem percebido essa ação maravilhosa do Senhor, busque ainda mais a Deus. Busque ainda mais pensar como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo, abençoar pessoas na sua caminhada, mostrando a elas o testemunho da vida cristã. Mas saiba que essa é uma experiência maravilhosa que vem apenas da graça de Deus. E por isso, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque você estará glorificando a Deus com o coração cheio de alegria. E é exatamente isso que Deus quer no nosso relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe no meio de toda essa transformação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Continua nos transformando, Deus, de glória em glória. Nós queremos, Deus, ver progresso na nossa caminhada cristã. Tira, ó Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar essa nossa caminhada, que possamos, ó Deus, glorificar o Senhor no nosso pensar, no nosso falar, no nosso sentir, no nosso agir, em todo tempo, em todo lugar, para a glória do Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos protegendo, guardando a nós, as nossas famílias, a nossa igreja, livra-nos de todo mal. E que as promessas do Senhor na Tua palavra sejam cada dia mais verdadeiras e experienciais na nossa caminhada. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ressurgiu, está vivo e voltará. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.